Desculpem. Eu penso que o que nos traz aqui é uma situação de dificuldade por todos reconhecida. Une malaise, como diriam os franceses. Nós não nos sentimos muito bem e porque achamos que o resultado desta área de atuação, a negociação coletiva e, em termos mais amplos, a concertação social, não estão a dar os resultados que nós pretendemos. Eu acho que é isso que está na base do relançamento ou da institucionalização, finalmente, do Centro de Relações Laborais, do trabalho que o engenheiro João Proença tem vindo a fazer e que nos traz aqui. E, portanto, se estivéssemos muito satisfeitos, não estaríamos seguramente aqui. Estamos aqui porque há algum desconforto e queríamos ver se conseguíamos melhorar. Eu serei certamente a menos qualificada das pessoas presentes para poder dar grandes orientações. Tenho realmente uma experiência de 12 anos de contratação coletiva, fui 12 anos à mesa das negociações nos bancários, no final do século passado, isso acabou em 1995, mas olhando para o que eu fiz e para o que vi fazer, eu estou a imaginar a diferença que há entre negociar um contrato coletivo dos bancários há 20 anos e negociar, por exemplo, um contrato coletivo do têxtil ou do vestuário hoje em dia. Estamos a falar de coisas completamente diferentes e seguramente que a minha experiência servirá de muito pouco. Porque eu penso que não é por acaso que nós estamos aqui com esta situação de desconforto. Eu tendo a olhar muito para a negociação coletiva como um instrumento de fixação dos salários. É muito redutor e até penso que é a área em que temos menos margem de atuação. Ou seja, bastou olhar para a apresentação do colega que me antecedeu para vermos que a coisa cobre muitos outros tópicos e nesses outros muitos tópicos há de certeza uma flexibilidade e uma margem de negociação que me parece francamente superior à dos salários. Já direi porquê. Mas, portanto, se eu me ativer aos salários, que é, quer queira, quer não, a área a que eu sou mais sensível, eu penso que a margem a capacidade de fixação é hoje muito inferior à que foi noutros tempos. Eu acho que a negociação coletiva basicamente regulava a remuneração dos trabalhadores, que partem para estes contratos e para estas situações numa situação de desvantagem em relação à qual é necessária proteção, e depois tinha um papel muito importante de regulação da concorrência. E, portanto, o contrato coletivo era uma forma de uniformizar as condições de custo das empresas que estavam em determinado setor de atividade. E eu penso que cumpria isso, mas hoje não tem condições de cumprir, porque as empresas portuguesas que estão viradas para... Portugal tem dois tipos de empresas, as que não concorrem e, portanto, já lá iremos. Aí a negociação coletiva é uma coisa, digamos assim, ou concorrem muito pouco, e depois as empresas estão viradas para os mercados globais que concorrem com outras empresas cujas condições de custo são reguladas por outras convenções coletivas, por outras ordens jurídicas e, portanto, eu percebo que para as empresas que estão, para os setores, por isso é que eu falava de calçado ou de vestuário e de coisas desse género, que estão mais viradas para os mercados globais, para a empresa isto é um incómodo, como é a legislação ambiental ou qualquer outra área de legislação que a coloque, digamos assim, que a aperte de alguma maneira e que a condicione de alguma maneira por contraposição a concorrentes que não estão igualmente condicionados. Eu acho que essa é a questão central que dificulta hoje, digamos assim, a negociação coletiva nos chamados setores transacionáveis expostos à concorrência internacional. Que fazer, digamos assim, a velha questão leninista, digamos, que ocupava que fazer. E o que fazer era sempre antecedido de qualquer coisa, eu julgo que a formulação era a análise concreta da situação concreta. Ou seja, não me parece que o que fazer possa resultar de qualquer voluntarismo.
Por exemplo, na formulação do tema desta tarde, que nos traz aqui hoje, está ali um apelo ao Estado para que se meta nisto, digamos assim. Não sei se o Estado tem muita capacidade de vir agora. O Estado nesta coisa é o terceiro que é trazido a jogo para ver se as partes se entendem e para depois institucionalizar o acordo das partes. Transformar o Estado no motor desta coisa, qualquer que seja o sentido, dará seguramente mau resultado. Não me parece que leve a muito longe. Portanto, eu tenderia a não recuperar, digamos assim, modelos do passado, e a tentar ver qual é o terreno, o que é que se passa, obter o máximo de informação possível para então partir para a análise do que se possa fazer e para alguma intervenção. Desse ponto de vista, eu acho que é muito importante, digamos assim, os dados sobre o que tem sido a contratação coletiva e equiparada em Portugal. Acho que eu aguardo com interesse o relatório que vai ser produzido pelo Centro de Relações Laborais. Acho que alguns desses dados deviam ir ao Sistema Estatístico Nacional. Falávamos há dias numa reunião interna sobre isso. Eu acho que o Sistema Estatístico devia ter alguns desses dados. Portanto, a sensação que tenho é de que há muito pouca gente abrangida pela negociação coletiva e, portanto, é um dado. Há setores onde será mais, há setores onde será menos, é outro dado. E, portanto, eu acho que era muito importante tentarmos saber a quantas andamos nesta matéria. E depois partir para a experiência de outros. Porque eu acho que esta coisa de estar muito exposta à economia global e portanto, ser muito transacionável, um país como a Holanda está metido nisso. Um país como a Suécia ou como a Finlândia está metido nisso. Um país como a Hungria está metido nisso. São tão pequenos como nós, vivem o mesmo ambiente. Depois, é evidente que aqui no Sul, Espanha, Itália também estão, mas são maiores, mas enfim, no que se refere às áreas viradas para o exterior, não serão muito diferentes. A própria Grécia, não sei se ainda é, digamos assim, um exemplo muito relevante, nomeadamente nestas matérias, mas eu acho que nós devíamos procurar os exemplos numa base setorial. Portanto, países que se fossem próximos dos nossos, e analisar a contratação coletiva, digamos assim, setor a setor, no nosso país e nesses países de uma forma comparável. Uma coisa eu tenho a certeza: em matéria de salários, a ligação entre salários e produtividade, leia-se valor acrescentado por trabalhador, é inexorável. Há poucos meses, num trabalho que tive que fazer para o têxtil, vestuário, calçado, madeira e também para a metalomecânica, a relação entre salários e valor acrescentado por trabalhador, se as economias eram a Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, eram estas quatro, a relação era, eu diria, quase fatal. Eu diria que era quase fatal. Onde está o valor, está o salário. Só que há aqui um pequeno problema. É que nas economias que fazem preço, que têm maior capacidade no mercado mundial, o salário faz o valor. E, portanto, a capacidade de fazer o preço, se o salário aumentar, o valor vai atrás. E eu acho que isso, por exemplo, vale muito para economias como a Alemanha ou como a Holanda. Depois, a economia, em áreas onde temos menos capacidade de fazer preço, a coisa está muito mais condicionada em matéria de capacidade de impor salário. Depois há as outras matérias todas, onde seguramente, e aí não tenho dúvida nenhuma, a margem é muito maior que na negociação salarial. E é o que me ocorre, não sei se é muito simpático. Obrigada, Sr. Professor.